Olá, meus irmãos. A paz do Mestre esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor possa falar conosco sempre por intermédio da sua santa palavra. O texto hoje, para nossa breve reflexão, ele encontra-se justamente no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Eu quero ler com vocês o capítulo 6. Nós vamos ler o verso 7, o 10, o 11 e o 12. Diz assim: reuniu os 12 e começou a enviá-los de dois em dois. Tem muita gente procurando o par. Dando-lhe autoridade para expulsar espíritos impuros. Disse ele: onde quer que forem, fiquem na mesma casa até partirem da cidade. Verso 11: mas se algum povoado se recusar a recebê-los ou a ouvi-los, ao saírem sacudam a poeira dos pés, como sinal de reprovação. Então eles partiram dizendo a todos que encontravam que se arrependessem, expulsavam muitos demônios e curavam muitos enfermos, ungindo-os com óleo. Glória a Deus. Esses são os discípulos, meus irmãos. Logo depois de uma mal compreensão e de todo aquele treinamento que o Senhor começou com eles, como atravessemos para o outro lado, e depois eles encontram o gadareno em Gadara, um endemoniado que tinha mais de 2.000 demônios dentro dele, a palavra conta, e depois ele se encontra com Jairo e a mulher do fluxo de sangue. Ele envia os 12, para quê? Para fazer aquilo que ele mesmo estava fazendo. Mas é uma forma de treinamento. Nós percebemos isso ao longo da palavra, que o Senhor, aqueles que cedem ao compromisso verdadeiro e leal com Ele, são treinados no campo de batalha. Meu irmão, minha irmã, a vida ela é sem dublê e sem roteiro. E o Senhor nos coloca justamente nesse campo minado chamado vida, onde nós percebemos que são dominados pelas hostes celestiais do mal, e então percebemos que há fogo no tabuleiro. Mas vamos lá para as aplicações pertinentes para nós, para aquilo que se refere a nós no nosso dia a dia. Vamos lá. Eu comecei com o verso 7, ele diz: reuniu os 12. Eu quero dizer, meu irmão, se o propósito é do Senhor, se você entregou a sua vida, Ele reúne as pessoas, Ele lança fora também alguns, mas Ele também reúne aqueles que são bons, aqueles que fazem parte do propósito. É o Senhor que reúne as pessoas. O propósito é do Senhor, o plano é do Senhor. Então toda a ação vai ser do Senhor. Você entregou sua vida a Jesus, então Ele vai reunir pessoas com o mesmo propósito do seu lado. Não se preocupe com isso. E eu gosto porque ele começou a enviá-lo de 2 a 2. Irmãos, toda pessoa, e o Senhor envia de 2 em 2. É muito, até Paulo, e aqui eu não estou falando logicamente de marido e mulher, mas sim também. Mas Paulo, por exemplo, Paulo e Silas, como em Atos 16. Então, é necessário que nós entendamos isso, porque Amós 3,3 fala: andarão dois juntos se eles não estiverem de acordo. E o acordo vem justamente no que se segue ao respeito do verso. É necessário que, para que os dois andem juntos, que estejam na mesma visão. Então, se você aceitou o Senhor Jesus, Jesus é a cabeça, e a palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. É necessário que haja esse ponto de equilíbrio. Não é nenhum ponto de equilíbrio, é a nossa direção, a nossa mente transformada para que tudo vá bem. Olha, ele fala: dando-lhe autoridade para expulsar espírito impuro, sabendo que toda a autoridade, tudo que nós temos, vem de Jesus. Então tudo deve ser para a glória do seu nome. Mas eu quero que vocês guardem essa palavra, espírito impuro. Nós vamos usar ela ali na frente, esses espíritos impuros. Ele fala assim, disse ele: onde quer que forem, fiquem na mesma casa até partirem da cidade. Eu gosto dessa parte, gosto muito. Por quê? Por que fiquem na mesma casa? Irmão, lealdade, ela se reflete na transparência. Eu quero repetir isso, porque eu creio que alguém precisa ouvir aqui. A lealdade, ela se reflete na transparência. E nós precisamos entender que os discípulos estão em um campo minado. Eles precisam confiar. Quando Deus coloca nós para andarmos um do lado do outro,
Nós precisamos confiar na pessoa que se anda no lado, e mais do que isso, as nossas atitudes vão falar muito mais do que as nossas palavras. Então ficar na mesma casa sem... Porque o que vocês acham que ia acontecer? Não ia acontecer justamente ali uma oferta? Talvez o Senhor preparou um barraquinho simples, sem luxo, com com um biscoito frito na frigideira para servir para eles no café da manhã. Que gostoso, não é verdade? Mas e o diabo? O que o diabo ia prometer? Depois deles se instalarem, certamente chegaria às propostas do inferno, uma casa com piscina e tal, mas não, eles deveriam permanecer. Permaneça, irmão. Então, sabe, o Senhor te deu um esposo e uma esposa e não está indo bem com ele agora, permaneça, não muda não. Não. O Senhor te deu um amigo leal, alguém, mas está passando por um momento difícil e pecou contra você, permaneça. Permaneça no mesmo lugar, não mude. Não mude a direção que o Senhor deu, porque houve um problema no meio do caminho. Se não tem sido leal com você, permaneça leal você. A lealdade, ela é algo raro no mundo de hoje. Eu quero ler com vocês Provérbios capítulo 20, versículo 6. Diz assim, ó: muitos se diz amigos leais, muitos, mas um homem fiel, quem poderá achar? As irmãs solteiras aí de plantão, quem poderá achar um homem fiel? Não é verdade? Isso mesmo procede para o Provérbios 31, 10. A irmã Amanda mandou aí para mim sobre, através de uma profecia, uma esposa valorosa ou exemplar, quem poderá encontrá-la? O seu valor excede a muitos rubis. Não é verdade, irmãos, isso? Cada dia que se passa fica mais difícil. Mas então, irmão, o que eu devo fazer? Seja confiável você, seja leal você, seja fiel você, seja valoroso você. Sabe? Antes de querer confiança dos outros, nós precisamos nos tornar aquilo que nós queremos atrair para nós. Essa é a verdade. Então fiquem na mesma casa até partirem da cidade. Olha, mas se algum povoado se recusá-los a recebê-los ou a saírem, sacuda a poeira do pé como sinal de reprovação. Irmãos, o Senhor Jesus, ele tem um problema muito grande com pessoas arrogantes. Nós percebemos isso, que Deus, ele tem um problema com as pessoas arrogantes. Por quê? Porque isso fala de pessoas que não precisam do evangelho. Isso fala de pessoas que não querem ouvir o testemunho do fiel. E eu quero falar assim, as chaves que abrem a porta de um coração endurecido é justamente o testemunho do fiel. Então nós temos que ouvir o testemunho do fiel, e esse testemunho desse fiel vem imbuído de autoridade contra espíritos impuros. Isso não é conseguido dali de um tempo para o outro. Eles passaram por um deserto tão em treinamento pelo próprio Messias, ungido de Deus. Então Deus tem problema com a arrogância. A cortesia da soberba, meu irmão, é a queda. A arrogância, ela nos prepara justamente a cair. Foi aonde Satanás caiu. Havia insatisfação dentro do coração dele. Ele estava insatisfeito. Ele era um guarda, querubim, era o quarto. E ele falou, vou subir ao alto, mais alto céu, e vou ser igual a Deus. Então as pessoas que não creem, que precisam ouvir, sabe, um testemunho do fiel, elas crescem, elas empinam o nariz. Empina a charrete, irmão. É isso que acontece. Eu quero ler com vocês um versículo que está justamente de Paulo. Em Atos, capítulo 18, no versículo 6, fala assim, mas quando eles se opuseram a Paulo e o insultaram, ele sacudiu o pó da roupa e disse, vocês, olha, presta atenção nisso, vocês são responsáveis pela sua própria destruição. Vocês são responsáveis pela sua própria destruição. Eu sou inocente, de agora em diante pregarei aos gentios. Ele estava ali todos os sábados na sinagoga e muitos creram, mas começaram a se opor e se levantar. O levante foi grande diante a Paulo, que em determinado momento ele teve que sair. Ele estava na casa de Priscila e Áquila. Bom, nós devemos entender isso, irmão. Justamente isso, porque quando eu me recuso a ouvir a palavra de Deus, eu estou dizendo para Deus, eu não preciso de você e eu sou responsável pelas minhas próprias ações. Bom, saiba que nesse momento não há mais a ajuda de Deus. Então Deus leva a sério bastante a sua palavra. Deus doou o seu melhor em amor para que nós tivéssemos a graça transformadora vinda do Senhor Jesus para que pudéssemos vencer todo o mal. E agora nós vamos justamente para isso que importa, que é
a questão de Marcos 1,15, arrependam-se e creiam nas suas promessas. Ele diz aqui, ó, então eles partiram dizendo a todos que encontravam que se arrependessem, expulsavam muitos demônios e curavam muitos enfermos, ungindo-os com óleo. E aqui é onde eu quero chegar, porque justamente essa parte de Marcos capítulo 1, versículo 15, é chegado o tempo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Aqui o Marcos transformou em uma síntese, um passo a passo de como deve ser feito, irmãos. Irmãos, não adianta, e eu vou falar bem sério, não adianta eu ir num culto de libertação que expulsa os demônios se eu não tiver arrependido ainda. Não adianta. Por quê? Porque em Lucas 12 fala que se o Filho do Homem vier e limpar a casa, os demônios que estavam ali, o que acontece? Eles dão uma volta pelo deserto e, achando a casa vazia, eles vão voltar com mais 7 espíritos, e a situação que era ruim vai se tornar pior. Então o arrependimento, ele abre para quê? O espaço para o discipulado. Aprender por quê? Porque em Efésios 4, 28 fala que mostra para nós justamente isso, que nós ou somos casa de demônios ou casa de Deus. Ele fala, ireis e não pequeis, e não deixe que a ira vá para a tua cama até o pôr do sol, até o dia seguinte. Ou seja, perdoe e peça perdão o mais rápido possível, para que não crie raiz de amargura. E ele fala assim, não dando espaço ao diabo. O espaço significa topos, ou seja, um espaço. Quando nós nos enchemos de ódio, de mentira e tudo isso, toda a amargura do coração, até mesmo, meu irmão, todo pecado, o que acontece? Nós estamos abrindo espaço para Satanás. Então, isso é uma cura que é feita, um procedimento médico que é feito no âmbito espiritual. Quando nós nos arrependemos, o que acontece? Nós abrimos espaço para o Senhor Jesus. E por isso ele fala assim, o poder sobre o espírito. Lembra que eu falei para guardar? Espíritos impuros. Da onde vocês acham que vem toda a impureza do nosso coração? Não é o que sai da boca. Não é o que entra pela boca, mas o que sai dela. Por quê? Porque está lá dentro já. Então o que sai só reflete o que está dentro. Muitas vezes nós ficamos calados, e se nós ficarmos calados, meus irmãos, nós vamos engasgar com aquilo que está fazendo mal para nós. Precisamos confessar, é aí que vem a confissão. Bom, e ele fala, e ele dá o próximo passo. Expulsaram muitos demônios. E aí é um que já passou pelo processo, alguém que tem autoridade. E eu não estou falando aqui autoridade, meu irmão, de óleo, não. Porque comprar um óleo e falar que tem autoridade, tem muitos por aí. É quem ama igual Jesus, capacitado pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito de Deus, que atravessou o deserto, que entendeu que Jesus é o centro de todas as coisas. Olha, eu quero ler com vocês um salmo que está 124, que fala justamente disso. Ele fala assim, ó, se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, versículo 2, eles já teriam engolido vivos. Quando se enfureceram contra nós, as águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Então eu quero te dizer, meu irmão, se não fosse o Senhor, você já teria sucumbido. Se não fosse o Senhor, o irmão Alisson já teria sucumbido. Se não fosse o Senhor, e até hoje, mesmo que você esteja passando por um processo ainda cheio de impureza no coração, os espíritos impuros atormentam, é porque não houve arrependimento. Então talvez o seu processo esteja paralisado porque você não pediu perdão a quem deveria ter pedido, e o Espírito já está gritando no seu ouvido. Então é justamente liberar perdão para aquele que te ofendeu. Então nós precisamos nos arrepender, converter o nosso caminho, mudar as pessoas que estão andando com nós, os lugares que nós temos frequentado, e deixar que o Senhor reúna os 12 para que nós possamos andar de 2 em 2 feliz. Então haverá, primeiro, expulsar os demônios, fala de expulsar todo o mal, os inimigos, expulsar todo o mal que nos cerca, irmão. É possível, e Ele quer fazer isso. Acredite, o Senhor quer. Atos 10, 39, o Senhor veio para desfazer as obras das trevas, mas nós precisamos entender essas situações. E Ele fala, olha, só por quê? Lembra que eu falei com um procedimento espiritual? Primeiro arrepende, abre espaço, o Espírito de Deus vem, toma conta, expulsa fora o demônio, e aí ele vai promovendo a cura. Essa cura,
é o problema, é o processo onde muitos fogem, porque a cura às vezes ela demora um pouquinho e ela oferece um pouco de dor, mas eu quero te falar, meu irmão, é a dor que nos faz mais forte, é a dor que nos leva ao propósito, é a dor que nos leva ao lugar de restituição, é a dor que nos leva à promessa. E a dor, ela só nos torna mais forte, mas o Senhor, Ele promete e Ele ameniza todo o sofrimento durante a caminhada. Então fica firme, aguenta até a cura. E logo depois vem o principal, ungindo-os com óleo. Salmo 23, versículo 4, prepara-te uma mesa diante dos meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo. Sabe, a cabeça, o óleo era separado para reis e sacerdotes. Apocalipse 1, versículo 6, o Senhor nos fez reis e sacerdotes para a sua presença diante do Filho de Deus, e é isso que Ele quer te fazer. Ele quer te chamar ao governo, primeiro da sua própria vida e depois liderar pessoas, sabe, para que seja feita a vontade, para que a glória do nome dele se transforme através da frutificação, da dor que te lapidou. Agora nós devemos saber que a vida, ela é dolorida, sim, e é a dor que nos torna mais forte, mas é importante saber que não haverá um roteiro estabelecido e nenhum dublê para que possa assumir o nosso lugar. É nós que vamos cumprir o nosso propósito e é nós que vamos ser ungidos com um óleo fresco que desce do céu, direto, sabe, das barbas de Arão, que derrama em nós sabedoria, poder e autoridade para nós enfrentarmos o mal e para que nós possamos ir além daquilo que nós pensamos. O óleo, ele fala de capacitação, ele fala de coisas pertencentes à salvação que nós nem imaginamos. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, olhos nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e não penetrou na mente e nem no coração do homem as coisas que ele tem preparado para aqueles que o amam. Não penetrou no coração, irmão, então suporta. Eu não sei em qual parte você está aí, se você foi enviado, se você está recebendo visita, se você está na fase de se arrepender, não importa. Se você está ouvindo a palavra, se você não recusou a palavra, você está no processo, irmão. É só aqueles que recusaram a palavra que lava as mãos e sacode. Não, sacode a poeira. Mas se você está ouvindo, irmão, você está no processo. Você está ouvindo, meu irmão, você está no processo. Quero terminar com um versículo que está justamente em Hebreus capítulo 6, que fala justamente disso. Amados, embora estejamos falando dessa forma, na realidade não cremos que se aplique a vocês. E eu não creio. Eu creio que você está no processo. Eu não creio que você seja dos que se rebela. O irmão Alisson, eu não creio. Você tem vindo aqui todo dia, você tem ouvido a palavra. Temos certeza de que estão destinados a coisas melhores. Receba isso em teu coração. Tenho certeza que está destinado a coisas melhores, que pertencem à salvação. Então não é só a salvação, meu irmão. Sabe, é lógico que nós devemos colocar os olhos fixos no céu, buscar o reino de Deus em primeira, deixar ele nos capacitar ao propósito que ele não tem, mas tem coisas pertencentes à salvação que glorificam o nome do Senhor. Ele fala, pois Deus não é injusto, guarde isso, pois Deus não é injusto e não se esquecerá de como trabalharam arduamente para ele e lhe demonstraram o seu amor a cuidar do povo santo, como ainda fazem. Agora deixa eu te falar uma coisa, não é só dos outros não, eu ministrei anteriormente sobre cuidar de si mesmo. Primeiro você cuida de si, então se você está cuidando você já de si mesmo, meu irmão, minha irmã, você já está fazendo uma obra maravilhosa do Senhor. Agora permaneça na mesma casa até partir da cidade. Permanecer, sabendo que tudo isso que está acontecendo com você tem um galardão especial, sabe, uma obra santa do Senhor. Eu gostaria de deixar essa mensagem com os irmãos para que eles possam encher o coração de esperança e saber que o Cordeiro tem a recompensa para o teu sacrifício e para a tua dor, e que as suas páginas de lágrima em breve serão viradas e se tornarão páginas de alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem e virá assim pela manhã. Que Deus abençoe. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês.